Meus amados irmãos, na santa paz do Senhor Jesus Cristo, gostaria de meditar numa palavra que está em Mateus capítulo 16 e versículo 18 em diante. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Meus queridos irmãos, eu tenho lido esses dois versículos para nossa meditação. Quero dizer para os irmãos que esses versículos da Bíblia Sagrada, do qual nós terminamos de ler para nossa meditação, a velha igreja romana se apoderou desta palavra para dizer que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo foi edificada sobre um homem chamado Cefas, que Jesus chamava Pedro, uma pedra pequena. E Jesus Cristo jamais faria isto porque Ele é a pedra angular, Ele é a pedra da esquina, Ele é a pedra que foi cortada sem mão e bateu nos pés da estátua de Nabucodonosor. Então, nós precisamos entender e compreender. E vamos meditar sobre esta palavra apenas. Porque as demais os irmãos já conhecem e já sabem, aleluia, que Jesus Cristo é a pedra principal da igreja. Mas eu quero falar sobre essa questão das portas do inferno não prevalecer sobre a igreja ou contra a igreja. Todos nós sabemos que a formação da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele a formou, e como Ele a estabeleceu no primeiro século, teve muitos e muitos problemas com o sistema político, com o sistema religioso, com o sistema cético e muitos outros sistemas que já lutavam contra Deus, porque todos eles eram e são comandados pelo espírito das trevas, a saber, Satanás. Aleluia! Mas Jesus deixou bem claro que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. Eles mataram crente, eles levaram os crentes para as arenas, para ser estraçalhado pelos leões. Pegaram crente e serraram no meio, pegaram crente e esticaram até desfacelar. Pegaram crente e fizeram todo tipo de maldade, mas quando eles matavam crente, nascia 10, às vezes nascia até 100, porque a fé era viva, o Espírito de Deus estava atuando na vida daqueles servos de Deus, como ainda atua hoje em nossos dias. Mas eu quero dizer uma coisa para todos vocês, irmãos, no ano de 319, o principal de Roma, o rei de Roma, ele se aliou à igreja porque ele não teve como mais lutar contra a igreja e se aliou a ela, aleluia, a tornando religião oficial daquele tempo. Mas aí entrou tudo que foi conceitos do mundo, todas aquelas coisas do paganismo entrou na igreja, e a igreja no ano de 390 já estava transformada totalmente na igreja romana. Não era mais a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, como a que foi reformada por Lutero em 1500. Mas teve muito mais obstáculo. Nesses tempos obscuros, aleluia, no ano de 700, nasceu o islamismo, através de Maomé,
um profeta dos filhos de Ismael. E isso, irmão, complicou muito para a igreja, inclusive para a igreja romana. Mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo até parecia ter sumido do mapa e só existia o islamismo e o catolicismo. Mas eu quero dizer para os irmãos que alguns historiadores pregam e afirmam que mesmo naqueles tempos, alguns grupos de pessoas não aceitaram o domínio da igreja romana e se separava e subia os montes e falava com Deus em oração e Deus falava com eles e eles permaneciam firmes na fé, como ela tinha sido estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós chegamos aos nossos dias. Os nossos dias têm sido dias difíceis, dias complicados. Aleluia. Hoje, irmãos, não é mais a Igreja Católica que é a inimiga dos crentes. Não, não é. Não é mais o islamismo. Não, não é. O islamismo é bem separado, totalmente cortado das relações do cristianismo. Mas hoje, os nossos piores obstáculos são os falsos irmãos que atuam em nossos dias, dizendo que são servos de Deus, pregando que são discípulos de Cristo, e na realidade nós conhecemos que não, porque o verdadeiro cristão não é esse tipo que nós vemos hoje, com esses gospelada, com essas coisas que nós vemos hoje em nossos dias. O verdadeiro cristão está dentro de igrejas pequenas, de igrejas simples, de igrejas humildes, onde se ouve e se prega a palavra de Deus, onde pessoas aceitam Jesus como Salvador, onde muitas almas ainda se convertem ao cristianismo verdadeiro, que é o cristianismo criado por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que hoje tem facilidade na mídia, que estão aí cobrindo a face da terra com esse tipo de mensagens facilitadas, com esse tipo de mensagem de oba-oba, aleluia. Esses irmãos, fujam deles, porque a verdadeira igreja de Cristo está na simplicidade, na humildade de crentes simples e humildes, que pregam e que vivem o cristianismo verdadeiro, aleluia, se dobrando aos pés de Deus para se comunicar com Ele, para estar em comunhão com eles, e não nesses meios sociais elevados de muitos shows, de muitas luzes e muitas coisas que nós estamos vendo em nossos dias. Fujam disso, irmãos, porque o verdadeiro cristianismo é aquele onde Deus desce a lenha e os crentes apanham e acham bom, porque eles sabem que Deus açoita e castiga aqueles que amam, porque destes Ele vai se lembrar na sua vinda, naquele grande dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a permanecermos firmes na fé, fiel à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que está na palavra de Deus, aleluia. Então, irmãos, fique certo que o inferno não vai prevalecer jamais sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles podem modernizar, pode melhorar, pode facilitar e pode crescer e aparecer, mas a verdadeira igreja está na simplicidade, na humildade de crentes que não aparecem, mas que são vistos por Deus através do Espírito Santo que habita na vida destas pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.